Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje é a repórter Michele Chiapa, de Brasília. Ex-genro de dono de loja prova vínculo de emprego. Em nosso giro pelos regionais, a repórter Ana Paula Guilherme traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais. Empresa é condenada em Sete Lagoas por não garantir condições adequadas a trabalhador com deficiência visual. Hoje também temos entrevista. O tema é culpa recíproca no âmbito trabalhista. Se liga, o nosso programa já está no ar. A quarta turma do TST não admitiu recurso de uma rede de lojas de Teresina, no Piauí. O caso envolve o reconhecimento de vínculo empregatício solicitado pelo ex-genro do proprietário. Saiba mais na reportagem de Michele Chiapa. Na ação trabalhista, o profissional contou que foi admitido como diretor administrativo da loja Noroeste em agosto de 2008 e dispensado em julho de 2017, tendo atuado sem carteira assinada. Ele explicou que, como era casado com a filha do proprietário, ficou acordado que, em retribuição ao trabalho prestado, todas as despesas do casal, como aluguel, viagens e veículos, por exemplo, seriam quitadas pela empresa. Além disso, ele também receberia quinzenalmente R$6.000 diretamente do setor financeiro. Uma das provas apresentadas pelo empregado para comprovar a relação de emprego foi um recibo de rescisão de contrato de prestação de serviço de segurança, relativo ao mês em que foi desligado. O documento indicava a gerência administrativa como objeto contratual e registra que, no término da prestação do serviço, foram pagos quase R$345.000, referentes à indenização, FGTS, multa, férias e abono, além de 13º salário. O juízo de primeiro grau reconheceu o vínculo e condenou a empresa a pagar outras parcelas devidas, deduzindo os valores já pagos. Ao confirmar a sentença, o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região no Piauí destacou mensagens eletrônicas, em que o diretor administrativo trata com setores da empregadora sobre diversos temas, além de peças publicitárias. Para o TRT, a formalização do profissional como sócio de algumas empresas do Grupo Noroeste não o impediu de exercer a função de diretor administrativo na qualidade de empregado. As empresas pretendiam rediscutir o caso no TST, mas a relatora na quarta turma, ministra Maria Cristina Peduzzi, destacou que o reconhecimento judicial do vínculo foi com base nas provas produzidas, como material de publicidade interna, e-mails e depoimentos de testemunhas. Ela também considerou que, na decisão, o TRT registrou que a empresa pagou ao trabalhador parcelas típicas da relação de emprego. Foi transcrita no acórdão regional que registra que houve, por ocasião da rescisão, pagamento de FGTS, mais multa 50%, férias mais 1/3, 13º salário, saldo de salário, indenização, rubricas que são próprias, do contrato da CLT. A ministra enfatizou ainda que a reforma da decisão apenas seria possível mediante o reexame das provas, o que é proibido pela súmula 126 do TST. A decisão foi unânime e não cabe mais recurso. Giro pela Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho condenou uma indústria alimentícia com sede em Sete Lagoas, na região metropolitana de Belo Horizonte, ao pagamento de indenização por dano moral de R$6.000 a um ex-empregado com deficiência visual. A repórter Ana Paula Guilherme, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais, traz mais informações sobre o caso. O trabalhador foi contratado em vaga reservada à pessoa com deficiência, mas ficou comprovado que o setor de trabalho não era adaptado com rampa de acesso e sinalização tátil para o suporte de pessoas cegas ou com baixa visão, como autor da ação. A decisão é dos desembargadores da segunda turma do TRT-MG, que mantiveram a sentença proferida pelo juízo da primeira vara do trabalho de Sete Lagoas.
Além de mostrar que o amparo à pessoa com deficiência deve estar presente nas relações de trabalho, a decisão reforça a importância do desenvolvimento de meios de inclusão na sociedade dessa parcela da população. Preceito defendido pelo Setembro Verde, campanha que marca o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro e oficializado em 2005 pela Lei nº 11.133. Entrevista. Hoje vamos saber o que a legislação trabalhista estabelece sobre culpa recíproca para a rescisão do contrato de trabalho. A entrevista foi realizada pela repórter Samantha Flor. Acompanhe. Eu estou com a juíza do trabalho substituta da 2ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Carolina Paiva. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, juíza. Muito obrigada. É uma honra colaborar com o programa Trabalho e Justiça na difusão de conhecimento e eu saúdo a todos que me escutam. Juíza, gostaria que a senhora começasse falando qual é a definição de culpa recíproca no âmbito do direito do trabalho. A culpa recíproca ocorre quando tanto o empregador quanto o empregado cometem faltas graves e simultâneas que levam à extinção do contrato de trabalho. Essas condutas estão previstas nos artigos 482 e 483 da Consolidação das Leis do Trabalho, a nossa CLT, respectivamente para as faltas graves que são atribuídas aos empregados e aos empregadores. Um exemplo comum para o empregado seria a insubordinação, enquanto para o empregador seria o uso de rigor excessivo no trato com os seus subordinados. Para ser caracterizada a culpa recíproca, essas faltas precisam ocorrer no mesmo contexto e devem estar diretamente conectadas. Quais elementos e situações podem caracterizar a culpa recíproca? Para que a culpa recíproca seja reconhecida, as faltas cometidas por ambas as partes devem ocorrer no mesmo contexto, devem estar relacionadas e, além disso, devem ter gravidade suficiente para o rompimento do vínculo de emprego. Um exemplo típico é quando o empregado ofende um empregador, que, por sua vez, também age de forma ofensiva naquela situação em que não se sabe bem como tudo começou. Um outro exemplo que pode ser pensado seria o empregado que negligencia as suas funções repentinamente, prejudica a operação da empresa, e o empregador, por sua vez, em vez de tomar as medidas legais adequadas, começa a tratar o empregado com desrespeito ou com humilhações públicas. Nessas situações, a responsabilidade pela extinção do contrato de trabalho é dividida, porque as ações de ambos contribuíram diretamente para o rompimento da confiança que é necessária à manutenção do vínculo de emprego. Para que a culpa recíproca seja reconhecida em juízo, quais tipos de provas são exigidos? Não existe um tipo de prova específico para a comprovação da culpa recíproca. E aqui nós podemos considerar provas documentais, a oitiva de testemunhas, provas periciais e até mesmo a utilização de gravações de vídeo, desde que sejam respeitados os direitos fundamentais das partes envolvidas, sem qualquer excesso ou desproporcionalidade. Quais os direitos do empregado na rescisão por culpa recíproca? A culpa recíproca, quando reconhecida, leva a uma redistribuição dos direitos e deveres entre as partes, já que ambas contribuíram para a extinção do contrato. Os direitos do empregado nessa situação estão previstos no artigo 484 da CLT e na Lei 8036 de 90. De forma geral, o empregado recebe metade das verbas rescisórias que teria direito no caso de uma despedida sem justa causa. Então, ele tem direito à metade do aviso prévio, das férias proporcionais e do 13º salário proporcional. A indenização sobre o saldo do FGTS também é reduzida para 20%, em vez dos 40% que seriam previstos para o caso de uma dispensa sem justa causa, por iniciativa do empregador. Além disso, o trabalhador pode sacar os valores depositados na conta vinculada do FGTS, mas não tem direito ao seguro-desemprego, que é reservado para os casos de dispensa sem culpa ainda concorrente do empregado. Entretanto, os direitos que já foram adquiridos, como férias vencidas e saldo de salário, devem ser pagos de forma integral, porque não dependem, nesse caso, da causa da extinção contratual. Juíza, gostaria de acrescentar algo mais sobre esse tema?
Eu acrescento que no direito do trabalho prevalece o princípio da preservação do contrato e da continuidade da relação de emprego. Nós sabemos que isso nem sempre é possível, seja por fatores que fogem ao controle das partes ou por situações que abalam a confiança necessária para a manutenção do vínculo, como no caso que nós estamos analisando. A culpa recíproca é uma figura jurídica menos comum, porque ela exige que ambas as partes cometam faltas igualmente graves e interligadas, e quando nós recebemos os processos, normalmente uma parte demanda a outra atribuindo a culpa somente à parte adversária, o que é uma tendência do ser humano. Por isso é necessária uma decisão judicial para reconhecer essa situação no âmbito de um processo trabalhista. Esse reconhecimento exige uma análise cuidadosa por parte do judiciário, para que se garanta a análise de todos os elementos necessários à configuração. Então, a invocação desse instituto deve ser feita com atenção aos critérios que foram mencionados. Eu conversei com a juíza do trabalho substituta da 2ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Carolina Paiva. Juíza, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação no Trabalho e Justiça. Obrigada pela possibilidade de participar e, mais uma vez, eu saúdo a todos que me escutam. A edição de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência e companhia. O Trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, colaboração das estagiárias Ana Tominaga e Sofia Elizabeth Vieira, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Até lá! Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.